Bom dia, crianças! Mais um Espaço Kids! Vamos embarcar nessa aventura mais uma vez? Juntamente com o tio Fábio, vamos louvar a Deus! Ele é contigo, aonde você estiver. Ele é abrigo, seu amigo, Deus protetor. Pode confiar, pode confiar. Deus poderoso, Deus que tudo pode fazer, e o controle de tudo está nas mãos desse Deus, nas mãos de Deus, nas mãos de Deus. É maravilhoso saber que não há impossível para Deus. Não, não duvida. Confia em Deus, confia em Deus, confia em Deus. Pode confiar. Olá, crianças do Espaço PBC Kids, que beleza estarmos juntos novamente. E a nossa aventura não para, não é verdade? No domingo passado nós pudemos aprender sobre a história de José. José viveu uma grande aventura, não é verdade? E vocês aprenderam que na história de José, ele pôde aprender o quanto Deus é fiel, o quanto Deus está com ele em todas as circunstâncias. E agora a gente vai estar relembrando com vocês um pouquinho dessa história. José passou por maus bocados, não é verdade? Vamos relembrar essa história? Como vocês sabem, José era muito querido por seu pai, né? Ele era um dos filhos mais jovens, né, mais novos, e o seu pai o amava profundamente. E isso era muito bom, era uma alegria, né? O papai de José gostava tanto de José que resolveu presenteá-lo com uma túnica colorida, muito bonita. E José ficou muito feliz, não é verdade? Mas os irmãos de José ficaram muito chateados, sentiram inveja de José. Eles ficaram tão irritados que resolveram jogar José num poço, certo? Jogaram José num poço, e isso foi muito triste. Por outro lado, ao cair no poço, José não se machucou e continuou bem, né, de saúde. Ele não ficou ferido, ele sobreviveu. Então a gente vê que Deus guardou José, não é verdade? Mas os irmãos de José resolveram então vender José como escravo. Ah, nossa, que coisa triste. José ficou muito chateado, muito triste, né? Ele foi vendido e foi morar numa outra terra chamada Egito, né? Uma terra chamada Egito, né? E o pai de José também ficou muito triste com tudo o que tinha acontecido, não é mesmo? E lá no Egito, vejam só, apesar de ser escravo, José chamou a atenção de Potifar, né? Um homem rico, né? E ele observou o trabalho de José como escravo, resolveu
convidar José para ser mordomo em sua casa. Olha que beleza, né? E José ficou muito feliz, porque ele passou a trabalhar como mordomo. Mas, a esposa de Potifar era uma mulher estranha, né? Uma mulher má, e ela começou a perseguir José, e aí queria, enfim, que José namorasse com ela. Que coisa horrível, não é verdade? E aí José fugiu e disse que aquilo não era certo. E o que ela fez? Ela acusou José de ter desrespeitado a ela, contou uma porção de mentiras para Potifar. E olha só o que aconteceu. José se tornou prisioneiro. E isso parece muito triste, né? Então a gente percebe que a história de José teve momentos alegres e momentos tristes. E assim é a nossa vida, né? Existem momentos alegres, né? E existem momentos tristes. José, apesar dos momentos tristes, ele entendia que Deus cuidava dele, que Deus estava com ele. Ele entendia que Deus era fiel. E qual é o significado dessa palavra? Fiel. Você sabe esse significado? Fiel significa leal, confiável. E José, apesar das dificuldades que ele tinha, ele sabia que Deus era fiel. E por isso ele se alegrava. Apesar das dificuldades, ele confiava em Deus. Então nós aprendemos na semana passada que o nosso Deus é fiel. Fiel, o que é essa palavra? Você sabe o significado dessa palavra? Ser fiel é ser leal, é ser confiável. E José descobriu que podia confiar em Deus. Hoje nós vamos aprender que o nosso Deus é planejador. Planejador é que tem planos. E é tão bom pensar que Deus tem planos para as nossas vidas. Na história de hoje, José vai passar por poucas e boas, mas também vai descobrir que Deus tinha planos para a sua vida. Mas antes de começarmos a nossa aventura, nós iremos lembrar as muitas aventuras que as nossas crianças têm feito. Elas têm aprendido muito a cada domingo e elas querem compartilhar um pouco do que elas têm aprendido com vocês. Vamos lá? Mamãe, querer fazer o poço que o José caiu. Você vai fazer o poço de quê? De caixinha de leite e também o casaco de José. Você vai fazer como? Eu vou fazer com tinta. Eu vou molhar o dedinho de tinta e vou ir colocando. Ah, igual a tia Tati ensinou. E depois que tiver seco, a gente tem que escrever o quê? A gente tem que escrever Que Deus que Deus fiel. é. Então a gente vai escrever o quê? Deus é fiel. Muito bem. Muito legal. Você gostou da aulinha de hoje? Gostei.
Tá quase terminando, hein, rapaz? Isso aí mesmo. Toma aqui o amarelo. Isso! Muito bem. Toma aqui agora o amarelo. Isso. E para finalizar o verde. Para finalizar o verde. Isso! Toca aqui, Samuel! Toca aqui, Samuel! Muito bem! Nós aprendemos muitas coisas sobre o nosso Deus em nossas aventuras, não é verdade? Então vamos relembrar usando as mãozinhas, hein? O nosso Deus, Ele é verdadeiro, Ele é provedor, Ele é vivo, Ele é protetor, Ele é poderoso, Ele é rei, Ele é fiel e hoje nós vamos aprender que Ele é planejador. A história de hoje está no livro mais importante que existe, a Bíblia Sagrada. Eu digo que é o livro mais importante que existe porque é o livro em que a gente aprende sobre o nosso Deus. E nesse livro existem todos os conselhos que nós devemos aprender para viver e para levar nossa jornada aqui. Tá certo? E a história de hoje é a continuação da história do domingo passado e está no livro de Gênesis, no capítulo 40. Vamos lá? A história de hoje começa de uma forma triste, né? Ela começa exatamente onde parou a história do domingo passado. José foi acusado de traição por Potifar e foi preso. E lá na prisão, José estava triste, certamente ele deveria imaginar por que tudo isso estava acontecendo com ele. Como podia ele estar preso? Por outro lado, no coração de José tinha certeza de que Deus é fiel e cuida de todos nós, e cuidava dele também. E na prisão, mesmo sendo um lugar difícil, mesmo sendo um lugar em que José sentia falta das pessoas, do convívio com as pessoas, José chamou a atenção do carcereiro. O carcereiro observava José e percebia que ele era especial.
Mas, na verdade, o que José tinha de especial era o Deus que cuidava dele, não é verdade? E o carcereiro, observando que José era disciplinado, educado, sábio, resolveu convidar José para ajudá-lo nos serviços da prisão. E José passou a tomar conta de todos os presos que haviam ali. Ele ajudou o carcereiro a administrar a prisão. Veja, que interessante, não é mesmo? E, passado algum tempo, chegou 2 presos novos. Esses presos novos eram um mordomo e um padeiro. Certo? O mordomo e o padeiro passaram a conviver com José na prisão e José passou a cuidar deles também. Certa feita, eles estavam descansando, dormindo, e o mordomo e o padeiro tiveram sonhos e acordaram assustados, agitados, pois os sonhos eram muito estranhos. José então perguntou: por que vocês estão assim? Né? E eles disseram: nós tivemos sonhos estranhos, nós não conseguimos compreender. Você poderia nos explicar o que esse sonho pode significar? José então disse a eles: olha, eu posso tentar, se Deus me revelar o significado do sonho, eu posso dizer para vocês. Alguns sonhos têm significados, outros não. E assim, o mordomo e o padeiro contaram os seus sonhos. O mordomo contou o seu sonho e era bem assim: José, eu sonhei com uma grande videira e ela tinha galhos repletos de cachos de uvas, 3 galhos repletos de cachos de uva. No sonho, José, eu pego as uvas, produzo vinho e sirvo o vinho numa taça para o rei. E o rei aceita a taça e bebe o vinho. José prestou bastante atenção e Deus lhe revelou o significado do sonho. E José então disse ao mordomo: já sei o que este sonho significa. 3 galhos significam 3 dias. E quando no sonho você diz que você serve vinho ao rei, isso significa que em 3 dias o rei virá chamá-lo para voltar a trabalhar para ele. E em 3 dias você será livre e passará a trabalhar para o rei. Nossa, o mordomo ficou muito feliz. Ele: oba, que beleza, ai, que bom. Mais do que depressa, o padeiro também resolveu contar o seu sonho. Afinal, ele esperava boas notícias. José, preste atenção no meu sonho. Eu tive um sonho cabuloso. No sonho, haviam 3 cestos sobre a minha cabeça. E sabe o que havia nos cestos? Sim, o que havia nos cestos? Dentro de cada cesto haviam coisas muito gostosas, várias guloseimas. Ah, José, e você não sabe o que aconteceu. O que aconteceu? Durante o sonho, aves gigantes pousaram nos cestos. Pareciam urubus, ou será que eram águias, ou será que eram falcões? Sei lá, aves gigantes pousavam nos cestos e devoravam as guloseimas que estavam dentro dos cestos. O que será que pode ser, hein, José? Conta aí, qual é a boa notícia? José ficou um pouco triste. Afinal de contas, o significado do sonho não era bom. E José: tem certeza que você quer saber? Sim, José, bora, conte logo. Preciso muito saber. Acho melhor não. Por favor, José, me conte. Eu preciso saber do significado do meu sonho. Então tá bom, lá vai. 3 cestos significa 3 dias. E em 3 dias você
será também levado, mas será recolhido para a morte. O padeiro ficou triste e o mordomo ficou feliz. Mas, assim como José disse, aconteceu. Passado 3 dias, o mordomo foi recolhido para ir para o palácio, servir a Faraó. E o padeiro foi recolhido para a morte. E assim, mais uma vez, José viu a mão de Deus em sua vida, ao lhe revelar os significados daqueles sonhos. José lembrava que, ao revelar o significado do sonho para o mordomo e ao perceber que tudo se cumpriu, ele falou para que o mordomo lembrasse de falar sobre ele, né, para o Faraó, né? E será que o mordomo lembrou de falar sobre José para o Faraó? Sobre o cumprimento dos sonhos? Bom, nós sabemos que o mordomo de Faraó passou a trabalhar, né? Novamente servindo a Faraó, certo? Ele passou a trabalhar. E passaram muitos dias, e ele esqueceu da promessa feita a José, certo? Ele nem tocou no assunto com o Faraó. E aconteceu que, tendo passado muitos dias, Faraó ficou muito nervoso, porque ele passou a ter sonhos muito estranhos. E ele não conseguia entender o que significavam aqueles sonhos. E ele começou a andar de um lado para outro no reino, preocupado, muito preocupado com os sonhos que ele estava tendo. E chamou os grandes sábios, o mago, para que pudesse desvendar o sonho dele. E ele contava os sonhos, mas ninguém sabia desvendar, nem os homens sábios e nem o mago do reino. Ninguém conseguia compreender o que estava acontecendo, certo? E aí, nesse momento, o mordomo lembrou de quem? Lembrou de José, porque ele lembrou que ele conhecia alguém que realmente sabia desvendar o significado dos sonhos. Alguém que tinha revelação de Deus acerca dos sonhos. E ele foi lá e contou para Faraó o que ele sabia. E ele falou: Faraó, existe um homem, um prisioneiro, que é capaz de desvendar sonhos. Ele desvendou um sonho que eu tive e tudo se cumpriu. Faraó achou aquela história muito estranha, mas ele pensou: vamos experimentar, vamos ver se realmente esse homem será capaz de desvendar os sonhos que eu tenho tido. E daí pediu que fossem chamar José. O mordomo então chamou José para que ele pudesse desvendar os sonhos de Faraó. Faraó então perguntou para José: você é capaz de desvendar os sonhos? José então respondeu: se tiverem significados e se Deus me revelar, poderei falar a respeito. E então Faraó resolveu contar os seus sonhos para José. Faraó então disse: este é o primeiro sonho. Eu estava em um rio e aparecem 7 vacas gordas, fortes e vistosas. E, inesperadamente, aparecem 7 vacas magricelas. E sabe o que elas fazem? Elas devoram as vacas gordas e, o pior, elas continuam magricelas.
José então perguntou: e o segundo sonho? E Faraó disse: o segundo sonho é ainda mais estranho. Eu estou num grande campo e observo 7 espigas vistosas, bonitas e muito grandes. E de repente, inesperadamente no campo surgem 7 espigas enrugadas e secas. E sabe o que mais acontece? As espigas enrugadas e secas devoram as espigas grandes e vistosas. Estranho isso, né? O que significa este sonho? O que significam estes sonhos, José? Perguntou o Faraó. José então respondeu o significado do sonho para Faraó. Do sonho não, dos sonhos, né? Ele disse bem assim: veja, Faraó, o significado dos seus sonhos é um só. Os 2 sonhos têm o mesmo significado. Significa que durante 7 anos haverá fartura no Egito. A colheita será abundante e vocês terão muita abundância do que comer. E o Egito será um lugar cheio de alimento e poderoso nesse período. Porém, nos próximos 7 anos, vocês terão uma seca muito grande, não choverá sobre a terra, não haverá colheita e não haverá alimento. Ao ouvir o significado desse sonho, Faraó ficou muito impressionado com a sabedoria que Deus tinha dado para José, mas ao mesmo tempo ele ficou muito preocupado. José então disse mais: ora, mas ainda é possível você fazer algo a respeito disso. O Faraó poderá contratar uma pessoa muito inteligente e esperta, capaz de coordenar o Egito durante todo esse período. Durante o período de abundância, ele irá armazenar toda a colheita que sobrar, todo o alimento que sobrar, para os anos de falta de alimento. O Faraó ficou impressionado com a sabedoria de José. E então ele decidiu: eu então irei escolher você, José, para se tornar o administrador do Egito. Todo o Egito será administrado por você durante esse período de abundância e durante esse período de seca. Você será meu braço direito. Braço direito é aquele que a gente mais usa, né, para fazer as coisas em geral, né? Isso significa que José seria o quê? Um auxiliador do Faraó. Veja, José, que era prisioneiro, agora vai se tornar administrador do Egito, governador do Egito. E Faraó resolveu dar até um novo nome para José, um nome difícil. Significa que a partir daí José se tornaria um deles, né? Na cabeça de Faraó, né? E o nome que ele deu para José foi Zafenate Paneá. Olha que nome difícil. Vamos repetir? Zafenate Paneá. José deixou de se chamar José para Faraó, né? Porque para ele ia continuar se chamando José. E se tornou Zafenate Paneá, governador do Egito. E toda essa história, José pôde aprender mais uma vez sobre a fidelidade de Deus e sobre os planos de Deus. Porque José já sabia que Deus era fiel, mas ele não conseguia compreender o que Deus pretendia com todas as suas aventuras. Ele não imaginava que Deus tinha grandes planos para ele. Ele não imaginava que ele precisava ser preso para depois ser escolhido como administrador. É muito interessante a gente pensar que assim como José viveu essa grande aventura com Deus, nós também. Nós vivemos a cada dia a nossa aventura com Deus. E do mesmo jeito, muitas vezes existem coisas na nossa vida
que nós não conseguimos compreender. Mas ainda que a gente não compreenda, a gente pode confiar, a gente pode saber que nós temos um Deus fiel, um Deus leal, um Deus confiável, um Deus que tem planos maravilhosos para cada um de nós. E isso nos leva ao nosso versículo de hoje. Vamos lá? E o versículo de hoje está na Bíblia Sagrada, no livro de Jeremias. Vamos lá? Está escrito no capítulo 29, versículo 11. Eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito. São planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Jeremias 29, 11. Vamos repetir com a tia Laura? Eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Jeremias 29, 11. Então, crianças, hoje nós aprendemos na nossa história que nós temos um Deus planejador, um Deus que tem planos de paz, planos bons para a nossa vida, não é mesmo? E isso traz para a gente muita esperança, porque muitas vezes nós fazemos os nossos planos e quando as coisas não dão muito certo e saem do nosso controle, a gente fica preocupado e achando que tudo aquilo parece ser estranho, né? Na aventura de José, José descobriu que o seu Deus era fiel e que ele era um Deus que tinha planos para ele. E que os planos de Deus sempre são melhores que os nossos planos. Vejam, este ano nós tínhamos muitos planos, não é verdade? Nós começamos o ano achando incrível o fato de começar as aulas, né? Os papais, as mamães compraram o nosso material, né? As crianças tiveram seu material comprado, né? Para ir para a escola e tudo parecia estar sob controle. Mamãe comprou caderno, comprou estojo, comprou também os livros, né? O papai e a mamãe também compraram os lápis e tudo mais, todo o material escolar. E de repente, o que aconteceu? De repente, tudo ficou estranho, porque nós não tivemos mais as escolas funcionando, a gente teve que se isolar, né? E não pudemos mais estudar da maneira que nós estávamos acostumados. Da mesma forma, nós também que íamos à igreja, íamos para a EBD, íamos para o culto, tínhamos essa alegria de estarmos reunidos, né? De repente nós não podemos mais ir à igreja, frequentar a escola bíblica dominical da forma como frequentávamos, né? Presencialmente. Mas descobrimos outras formas de aprender, né? Na escola, descobrimos outras formas de aprender na igreja e de nos relacionar com as pessoas. E diante de tudo que aconteceu, né, com a pandemia e com o isolamento, algumas crianças podem ficar apreensivas e com medo e achando, será que Deus está no controle disso tudo? E nós podemos aprender que Deus tem tudo sob o seu controle. Não existe um fio da nossa cabeça que caia sem que Deus tenha controle. Ele é um Deus fiel e é um Deus planejador. Mesmo que as coisas pareçam, né? Que as coisas pareçam ruins, mesmo que as coisas pareçam fora de controle, nós sabemos que tudo, absolutamente tudo, está no controle de Deus. E por isso, nós não precisamos ter medo e por isso nós não precisamos ficar ansiosos. Não é verdade? Sei que a gente está com saudade da escola, com saudade da igreja, com saudade principalmente dos amigos. Mas, em todas essas coisas, nós também temos aprendido uma porção de coisas. Nós aprendemos a nos relacionar usando as tecnologias, nós aprendemos a assistir o culto online, nós aprendemos, enfim, a valorizar as pessoas, a nossa família. Então, para cada situação da nossa vida, Deus está nos ensinando e nos mostrando. E, se nós continuarmos aprendendo de verdade, a gente vai descobrir que Ele tem um plano especial para cada um de nós.
Vamos orar? Feche o seu olhinho junto com a sua família e vamos fazer oração. Deus, muito obrigado, porque sabemos que o Senhor está com a gente, aonde quer que a gente esteja. Assim como o Senhor esteve com José, lá dentro do poço, lá na prisão, o Senhor esteve também com José em todos os lugares. O Senhor também está com a gente. Nós sabemos que o Senhor tem planos de paz para cada um de nós, planos bem melhores que os nossos. Nos ensina a confiar em Ti, nos ensina a Te obedecer, nos ensina a desejar os Teus planos. Em nome de Jesus, que o Senhor possa falar ao coração de cada criança, de cada família, ao coração de todos nós, e que a gente possa ter sempre a certeza de que o Senhor é conosco, aonde quer que estejamos. Em nome de Jesus, amém. Olá, crianças! E agora chega a nossa hora esperada, não é mesmo? A hora da atividade. E na atividade de hoje, vocês vão poder desenhar dois espaços muito importantes nas nossas vidas, que já foram citados aqui, que é a escola e a igreja, né? E que momentaneamente nós estamos afastados, né, fisicamente, mas o coração está pertinho desses lugares, né? Entendendo que Deus tem um plano para tudo, e quando for o plano dele, nós estaremos retornando fisicamente, tanto para a escola quanto para a igreja. Então, vocês vão precisar, para a atividade de hoje, essa folha, uma folha A4, tá? E um retângulo, né? Essa aqui é uma figura geométrica, é um retângulo, não é verdade? E você vai precisar de um retângulo para que a gente possa fazer a nossa tarefa. Na verdade, você vai precisar de 2 retângulos desse, tá certo? E eu vou explicar o que você vai fazer com esse retângulo. Além da folha A4 do retângulo, você também vai precisar de uma canetinha, você vai precisar de uma tesoura e você vai precisar de lápis de cor. Você também vai precisar de cola, ok? Então, vamos lá? A primeira coisa que você vai fazer é recortar esse retângulo, certo? Você sabe que o retângulo é uma figura geométrica que ele tem 2 lados paralelos maiores e 2 lados paralelos menores, tá certo? Se todos os lados fossem iguais, não seria um retângulo, seria um quadrado, não é mesmo? Mas você vai precisar de um retângulo. Então, aliás, você vai precisar de 2 retângulos. Depois que você recortar o retângulo, você vai ter que, no centro desse retângulo, com a tesoura, e você vai pedir ajuda para o papai e para a mamãe, você vai cortar a letra T. T de temor, né? José tinha temor a Deus, não é verdade? E com essa letra T, você vai fazer a portinha, tanto da escola quanto da igreja. Olha só como é que vai ficar. Depois que você recortar a portinha, você vai passar cola, certo? E depois que você passar cola, passou cola, você vai colar no centro da sua folha, ok? Vai ficar assim, ó, ok? E agora, como é que vai virar uma igreja? Como é que vai virar uma escola? Agora você vai, com a caneta, complementar o seu desenho, certo? Então, por exemplo, eu vou aqui, ó, fazer a escola, telhado da escola, né? Posso escrever a palavra escola, fazer as janelas, né, das salas de aula. Olha, veja. Enfim, eu vou complementar o meu desenho
fazendo ele ficar parecido com uma escola. Veja. Ok? E para ficar uma escola de verdade, eu preciso usar o lápis de cor e pintar. Ok? Então, você vai pintar e depois que você pintar, você vai poder, inclusive, desenhar você aqui dentro. Olha que legal. A Laura desenhou ela aqui dentro da escola. Está com muita vontade de voltar, mas ela sabe que Deus tem um plano em todas as coisas e ela vai retornar quando Deus assim o quiser. Tá certo? Aqui eu pintei o telhado, tá vendo? A mesma coisa você vai fazer com a igreja. Você vai... Opa! Você vai colar o seu retângulo e vai com a canetinha completar o seu desenho. Ó, eu quis fazer uma igreja com torre, mas você pode fazer sem a torre, tá? Eu fiz uma igreja bem diferente. Aqui eu fiz uma cruz. Eu coloquei o sino, porque as igrejas antigamente tinham sinos. Eu coloquei as janelinhas da igreja. Ok? Olha que interessante. E depois você pode desenhar você aqui dentro também. Não esqueça de caprichar na pintura, hein? Para a sua igreja ficar bem bacana. Então, essa é a nossa atividade de hoje. Tá certo? A igreja e a escola. Sabendo que Deus está no controle da nossa vida, né? E Ele sabe exatamente como fazer. Ele sabe o momento em que a gente vai retornar para a escola e o momento que a gente vai retornar para a igreja. Tá bom? Vamos confiar, né? Ele é contigo, Ele é comigo. Tá bom? Deus é fiel e planejador. Ai, gente, eu tô tão feliz. A história de hoje me deixou muito alegre. Nossa, a cada dia, a cada aventura, a gente pode aprender mais sobre o nosso Deus. Eu estava muito feliz de pensar que Deus é fiel. E agora, eu descubro que Deus tem lindos planos para mim. Ele tem planos de paz. Ah, gente, eu estou tão feliz. E vou cantar, vou louvar a Deus. Quem souber, canta comigo, hein? Vamos lá. Dó, ré, mi, fá. Dó, ré, mi, sol. Dó, ré, mi, fá, mi, ré, dó. Dó, ré, mi, fá. Dó, ré, mi, sol. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Resta te adorar, minha alma canta a ti. Fazes tudo tão perfeito, sol brilhando lá em cima, eu sinto teu calor. E eu em mi, ré, dó. Dó, ré, mi, fá. Dó, ré, mi, sol. Dó, ré, mi, fá, mi, ré, dó. Ai, gente, Deus faz tudo perfeito e Ele sempre tem um plano para mim e para você. Nunca se esqueça disso, hein? Até a próxima!